Olá pessoal, meu nome é Felipe Baiá, sou agrônomo da Corteva, divisão agrícola da Dal-Dupont, faço a região norte do Paraná e parte da região oeste. Hoje falaremos sobre a fenologia na cultura do milho. Conhecer a fenologia do milho implica em saber o correto momento a fazer os tratos culturais. Dentro da cultura, segmentamos ela em duas partes, o estágio vegetativo e o estágio reprodutivo. O estágio vegetativo caracterizamos pela letra V com a numeração que vai de 1 até N, onde cada número representa o número total de folhas expandidas. Quanto ao estágio reprodutivo, caracterizamos pela letra R com a numeração de 1 a 6, onde temos representados os números o estágio de maturidade dos grãos. Paralelo a esses dois estágios, temos o estágio VE e o estágio VT, representado pela época de emergência e pela época de pendoamento do milho. Consideramos que a cultura muda de estágio fenológico quando 50% ou mais da nossa lavoura encontra-se na fase seguinte. Partindo do processo de semeadura, quando o milho está no solo, ele precisa absorver cerca de 30 a 35% do seu peso em água. Isso vai fazer com que inicie o processo germinativo. Esse processo germinativo faz com que ocorra a emissão do epicótilo e a emissão das radículas. A emissão do epicótilo para fora do solo caracteriza o milho como a fase VE. Durante essa fase, temos uma planta heterotrófica, o que significa que ainda a cultura encontra-se dependente das reservas nutricionais contidas na semente. O próximo estágio é o estágio V1, onde a planta apresenta a primeira folha completamente expandida. Nesta fase, em V1, temos o aparecimento da primeira folha verdadeira do milho, que é caracterizada por uma folha ovalada. As folhas seguintes, representadas por V2, V3, V4 e assim por diante, são folhas pontiagudas. Até V2, o milho caracteriza-se sendo uma planta dependente das reservas nutricionais da semente. A partir de V3, com 3 folhas completamente desenvolvidas, a planta passa a ser autotrófica. Isso significa que ela é capaz de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese e absorver nutrientes através da raiz que está iniciando seu processo de formação. Um outro fator importante de reconhecer na fase V3 é saber que o meristema apical encontra-se abaixo da superfície do solo. Isso nos permite caracterizar duas condições. Em casos de geada ou em caso de ataque nas folhas, teremos grandes chances de reestabelecimento da cultura caso esse meristema apical não tenha sido danificado. Sabendo-se também que ele encontra-se abaixo do solo, temos uma grande suscetibilidade do milho a encharcamento, sendo que nessas condições em poucos dias podemos ter a morte de plantas pela não respiração. Em V5, iniciamos a diferenciação do número de fileiras por espiga. Então, a partir desse momento, qualquer estresse ambiental que venha a ocorrer, estaremos prejudicando um dos nossos componentes finais de produtividade da cultura. Em V6, tem uma diferenciação do meristema apical em um primórdio floral, que originará o pendão posteriormente. Também em V6, é muito característico a perda das folhas do baixeiro de alguns híbridos. Por isso, se realizarmos a contagem do número de folhas completamente expandida a partir dessa fase, podemos não estar identificando de forma correta o estágio da lavoura. Em V6, quando a planta começa a iniciar a perda das folhas do baixeiro, o método mais correto de avaliar em qual estágio fenológico a cultura se encontra é fazer um corte longitudinal no colmo e avaliar os internódios. O primeiro nó acima do primeiro internódio é representado pelo quinto nó da folha. Sabendo-se que aqui é o quinto nó, podemos realizar a contagem até a emissão da folha bandeira e definir o correto estágio fenológico. Posteriormente, em V7 e em V8, as gemas axilares começam a se transformar em primórdios de espiga. Nesta fase, a cultura começa a definir o número de grãos de espiguetas que será formado em cada planta. Em V9, o pendão que foi diferenciado no estágio V6 começa a se desenvolver. Também nessa fase, há uma rápida expansão do internódio, caracterizando como um rápido desenvolvimento da planta. As gemas axilares diferenciadas entre V7 e V8 começam a se desenvolver a partir de agora, no estágio V12. Todas as gemas axilares da planta têm potencial de desenvolver uma nova espiga. Porém, por questões hormonais, a espiga vai ser localizada entre o sexto ou sétimo internódio abaixo do pendão. Em V15, temos o início da formação dos estilos e estigmas que irão compor a espiga. Também nessa fase, é comum o aparecimento das raízes adventícias, localizadas no sexto, sétimo ou até no oitavo internódio da planta. Essas raízes têm como característica a fixação da planta no solo e também tem uma grande importância na absorção de nutrientes, como o fósforo, que muitas vezes está retido na camada superior do solo. Com o passar do desenvolvimento da planta, ela vai atingir a fase VT, que é caracterizada pela emissão do pendão. A partir desse momento, a planta entra no estágio reprodutivo e cessa o seu crescimento.
Entrando na fase reprodutiva, temos a classificação R1, que é representada pela emissão dos estilos e estigmas a partir da espiga. Estamos entrando numa das fases mais críticas para a produtividade do milho, que é a época do florescimento. Basicamente, 4 pontos têm que acontecer para que ocorra uma perfeita polinização: antese, embonecamento, polinização e fertilização. A antese é caracterizada pela emissão do grão de pólen a partir do pendão. Geralmente isso ocorre nas horas mais frescas do dia. O grão de pólen é liberado em torno de 80% de umidade. Em caso de condições de estresse ambiental, onde temos déficit hídrico, o mesmo, atingindo uma umidade em torno de 40%, se torna inviável para a reprodução. O milho é uma planta protândrica. Isso faz com que ele libere a inflorescência masculina antes da feminina. Nesse caso, temos a liberação de 2 dias antes do pendão em relação ao embonecamento. Na fase de embonecamento, temos a característica do milho exteriorizar os seus estilos e estigmas. Um estresse ambiental nessa época também é muito prejudicial, pois pode fazer com que esses cabelos se sequem, se desidratem e ocorra falha na granação. A terceira etapa, que é a polinização, ela é responsável pela saída do grão de pólen do pendão e chegada no estilo e estigma que vão estar na espiga. A cultura do milho ela é caracterizada por uma polinização anemófila, onde o vento é o responsável. E por fim, temos a fase da fertilização, onde o grão de pólen vai cair no estilo estigma e vai germinar, fazendo com que apareça o crescimento do tubo polínico que vai fertilizar os óvulos femininos. Em R2 temos a conhecida fase do grão bolha, onde este apresenta um alto teor de água e uma baixa concentração de açúcar. Geralmente, essa fase encontra-se de 12 a 14 dias após a polinização e é um momento crítico para o abortamento de grãos. Durante a polinização, o estresse ambiental pode causar assincronia na liberação do pendão e dos estilos e estigmas. Isso também pode ocorrer um abortamento nos grãos, como podemos caracterizar nessa espiga. Não houve fecundação dos grãos da parte superior da espiga, trazendo sérias percas de produtividade no rendimento final da lavoura. R3 é caracterizado pelo estágio de grão leitoso, onde atingimos o máximo teor de açúcar solúvel. Posteriormente, há uma redução no teor de água e o aumento no teor de sólidos. Essa fase é representada pelo R4, caracterizado como grão pastoso. R5 representa os grãos farináceos. Para aqueles híbridos que têm a característica de apresentar uma depressão na superfície, também é a fase de formação dos dentes para estes grãos. E finalmente em R6, temos a planta atingindo sua maturação fisiológica. Essa maturação representa quando a linha do leite chega até o sabugo, representado por uma camada preta. Nesta fase, o milho encontra-se em torno de 30% de umidade. Quando o híbrido atinge 18% de umidade, começamos a entrar no período ideal para realizar a colheita. É importante saber que todos os híbridos, independente do ciclo, seja ele hiperprecoce, superprecoce, precoce ou tardio, passam pelos mesmos estágios fenológicos. O que vai diferenciar é o número de dias que eles estarão em cada fase. Assim, conhecendo todos os estágios fenológicos, podemos realizar de forma certeira o manejo correto da nossa lavoura.